Boa tarde a todos. Olha, a intenção, quando eu escrevi esse artigo, foi de trazer para o debate a questão dos aterros sanitários privados que já foram ou estão sendo implantados no nosso país. E a gente sabe que alguns municípios conseguiram resolver o problema dos lixões em seus estados por meio de formação de consórcios intermunicipais. Mas a maioria dos municípios ainda encontra muitas dificuldades para a constituição de consórcios, em especial na área de resíduos, né? E, em função disso, buscaram soluções individuais para a disposição final junto a aterros privados. Sem dúvida, esses empreendimentos privados eles foram muito importantes na erradicação de lixões em vários locais, mas o problema ambiental foi resolvido num curto prazo, mas, ao longo do tempo, as prefeituras começaram a ter muitas dificuldades com relação a esses empreendimentos. Em especial porque os preços praticados nesses empreendimentos, eles tendem a ser acima daquilo que seria razoável no mercado competitivo. E as prefeituras encontram dificuldades para a definição de um preço justo, porque desconhece o real custo daquele serviço por causa da assimetria de informações que favorece a iniciativa privada nesse sentido. Para melhor entendimento da minha apresentação, eu trouxe os exemplos de regionalização do Espírito Santo e de Minas Gerais, para mostrar para vocês de que forma os consórcios e os aterros privados estão sendo tratados nesse processo. E, tanto no caso do Espírito Santo quanto Minas Gerais, os sistemas regionais passarão a ser operados mediante regime de concessão. Bom, conforme a gente debateu muito ontem lá no painel do saneamento, a regionalização é um dos pilares do novo Marco Legal do Saneamento, e ela consiste em agrupar municípios para tornar técnica e economicamente viável a prestação dos serviços de saneamento. Tanto o decreto anterior, quanto o decreto publicado neste ano pelo novo governo, estabeleceu que a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos consistirá em critério orientador para a definição das estruturas de prestação regionalizada. E, em 2021, um ano depois da publicação da lei, atendendo ao prazo estabelecido pelo novo Marco Legal de Saneamento, os estados encaminharam seus projetos de lei de regionalização para as respectivas assembleias. Esse mapa de um estudo do IPEA esse ano, ele traz a situação da regionalização em janeiro de 2023, e a gente pode observar que dos 26 estados, hoje a gente considera que 19 estão com a lei de regionalização aprovada. Naquela época, 3 projetos de lei ainda estavam em debate nas assembleias legislativas, inclusive Minas Gerais, e 2 casos até de estados que sequer encaminharam um projeto de regionalização, que é o caso do Pará e do Acre. Pela pesquisa que eu realizei, a maioria dos estados não fez projetos específicos para resíduos sólidos, e em que pese um pequeno número de legislações que tratam dos resíduos, eu tenho verificado que tem havido um grande incentivo dos estados à formação de consórcios intermunicipais para a erradicação dos lixões. O caso, por exemplo, do Ceará, que tem trabalhado muito nesse sentido. E, no processo de regionalização do Espírito Santo e de Minas Gerais, ele considera tanto o incentivo à formação de consórcios, bem como a manutenção dos aterros privados já existentes nesse processo de regionalização. Vou falar um pouquinho da regionalização no Espírito Santo, em homenagem aos meus colegas capixabas.
No caso, o Espírito Santo fez uma lei específica para a parte de água e esgoto, né? Que ele agrupou 78 municípios em uma única microrregião, e a criação de unidades regionais de gestão de resíduos foi feita por uma lei específica, né? No caso, cada unidade regional tem por finalidade exercer as competências relativas à integração da organização, do planejamento e da gestão dos resíduos, com vistas à prestação regionalizada do manejo de resíduo sólido urbano e à universalização dos serviços nos municípios que a integram, sob a forma de consórcios públicos regionais. Foram instituídas 4 regiões de resíduos, e, para tanto, foram mantidos 2 consórcios e constituídos mais 2. A base da regionalização do Espírito Santo foi o programa Espírito Santo Sem Lixão, que visou a erradicação dos lixões por meio de sistemas regionais, considerando a continuidade do funcionamento dos atuais sistemas que foram implantados pela iniciativa privada. Cada aterro sanitário será o centro de um sistema regional de destinação final adequada de resíduos sólidos, com número compatível de estações de transbordo e com logística de transporte integrado regional para garantir o escoamento otimizado dos resíduos de cada município até o aterro sanitário. A implantação de unidades de transbordo, ela visa a redução dos valores desembolsados pelos municípios para a destinação final ambientalmente adequada. O governo capixaba identificou um alto custo de transporte para os municípios mais distantes dos aterros regionais privados já implantados e que, em alguns casos, o custo do transporte supera o da destinação final, porque o transporte dos resíduos ele é feito por meio dos caminhões compactadores, é feito pelos próprios caminhões compactadores. Esse mapa, ele mostra, o objetivo foi mostrar a distribuição dos aterros lá no território do Espírito Santo. Esses pontos vermelhos são os aterros sanitários existentes, e apenas aquele que está na parte superior é um aterro público. Então, se a gente olhar realmente a localização desses aterros privados e o desenho do Estado, a gente percebe realmente que, sem uma estação de transbordo, esse custo de transporte ele fica realmente muito elevado, né? O governo do Espírito Santo também observou, né, que um mesmo aterro cobra valores diferentes de cada município pelo mesmo serviço prestado, e que os municípios estão sujeitos a reajuste do preço do serviço sem o poder de negociação. Foi até mencionado um caso que a empresa entregou um reajuste de 35% e que o prefeito não tinha não teve o que fazer. Ele aceitou aquele reajuste porque ele não tinha para onde destinar seus resíduos. E atribui-se a isso o fato de as negociações serem individuais, né? E que, a partir do processo de regionalização conduzido pelo Estado, a negociação passará a ser coletiva e não individualizada, fazendo com que haja uma redução dos preços praticados. E eu também acredito nisso. O processo de regionalização de Minas Gerais foi enviado um projeto de lei em 2021, instituindo unidades regionais de saneamento básico. Ela engloba tanto a parte de água e esgoto como de resíduos. Infelizmente, o processo foi arquivado no início desse ano. As informações que eu tenho é que teve uma grande aceitação quanto à proposta de regionalização da parte de resíduos, mas a parte polêmica que travou todo o processo foi a parte de água e esgoto, que não chegou a ser uma conclusão, né? E, nesse processo de regionalização, o governo pensou exatamente em manter os consórcios já existentes. Então, como o projeto não foi aprovado, o governo de Minas ele tem dado prosseguimento à questão dos lixões, dando apoio para a formação de consórcios. Ele não está parado, não. Isso eu fiquei feliz, né, em saber.
No caso do projeto de lei de Minas Gerais, os 853 municípios eles foram divididos em 22 rurais, que são as unidades de água e esgoto, e 32 unidades regionais de resíduos. Os consórcios intermunicipais de gestão de resíduos já existentes, eles foram utilizados como unidades norteadoras para a regionalização, para a proposta de regionalização, porque eles são considerados instituições consolidadas em torno de interesses regionais comuns, e também o governo manteve as duas regiões metropolitanas existentes, também considerando o fato de que elas já têm uma estrutura de governança estabelecida para integrar os esforços dos municípios e do Estado para a execução das funções públicas de interesse comum. No caso, a intenção era manter em cada unidade regional, pelo menos, um aterro sanitário funcionando. O que acontece? Assim como no Espírito Santo, as unidades de disposição final lá em Minas, elas não estão distribuídas uniformemente pelo Estado. Eu não consegui um mapa mostrando a situação existente lá, mas os aterros eles são localizados principalmente na parte centro-sul. O norte, o Vale do Jequitinhonha, praticamente não se tem aterros lá, naquela região, né? Então, seria necessário pelo menos um aterro sanitário compartilhado em cada unidade regional. E, para atender essa demanda, teria que ser construído mais 23 aterros sanitários. E o que o governo pensou? Que a solução para reduzir a demanda por novas unidades seria manter os aterros privados existentes e implantar estações de transbordo em pontos estratégicos, né? Só a título de curiosidade, a Secretaria do Meio Ambiente, em 2022, fez um levantamento e operavam 21 aterros sanitários regionais em Minas Gerais, e apenas 5 deles são gerenciados por consórcios públicos. A grande maioria é aterro privado. A regionalização, com certeza, ela é fundamental para a erradicação dos lixões, o que não quer dizer que as soluções isoladas não funcionem, né? Os aterros regionais eles têm se mostrado muito eficientes, com possibilidade de redução de custos e otimização de resultados. Um grande exemplo disso é o modelo de Portugal, em que, 5 anos, os lixões deram lugar para aterros regionais. E, infelizmente, mesmo com os incentivos estabelecidos pela nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a formação dos consórcios intermunicipais para a gestão de resíduos, ela não avançou na velocidade necessária em todo o Brasil. Os municípios eles têm dificuldades na constituição, implantação e manutenção dos consórcios. E, na minha opinião, o novo marco legal do saneamento, ele avançou ao incentivar a união entre os estados e os municípios, e destes com os estados, por meio de consórcios ou outras formas de agrupamento, que, no caso, são as unidades regionais. Para mim, foi positivo que os estados foram colocados como protagonistas nessa regionalização, e isso pode ajudar os municípios a superar as dificuldades que eles têm de se organizar em consórcios públicos. Para mim, também, a decisão tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais de manter os aterros sanitários privados e implantar estações de transbordo em pontos estratégicos foi acertada. Isso traz a diminuição da demanda por áreas disponíveis e uma consequente redução de impactos socioambientais. Não tem sentido implantar muito mais aterros do que o já existe, né? Mas aí entra o assunto que eu trouxe exatamente para a gente refletir um pouco, que é a questão desses aterros privados. Como eu falei, né, ao longo dos anos houve um crescimento do número de aterros privados implantados no Brasil por diversos grupos empresariais. O negócio é tão atrativo que muitas empresas elas desembolsam recurso, adquirem áreas e implantam aterros sanitários, mesmo que não estejam amparadas por um contrato firmado com o poder público, né?
E, em face da localização privilegiada de vários desses empreendimentos, muitos municípios, né, especialmente os de pequeno porte, eles não tiveram outra opção para cumprir a legislação e fechar os lixões em seus territórios. A justificativa utilizada pelos municípios nessas contratações sempre foi a ausência de recursos para investimentos, tanto para implantação quanto para a operação de um aterro sanitário. Alguns municípios partiram para um modelo de concessão, né? Concessão dos serviços com implantação, operação de aterros e encerramento do lixão, e outros municípios simplesmente fizeram contratos de curto prazo para a destinação final dos resíduos com base na lei de licitações. Sem dúvida nenhuma, aquilo que eu falei, os aterros privados eles tiveram uma grande participação na erradicação dos lixões. Como exemplo, a gente tem o estado do Mato Grosso, aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que esses empreendimentos eles foram implantados no Brasil sem obedecer a um processo de planejamento feito pelos governos estaduais. Eles concentram-se geralmente nas regiões com maior densidade demográfica, com os municípios com maior poder de renda. Eles escolheram locais estratégicos para a sua implantação. Como, na maioria das vezes, esses empreendimentos não ficam localizados nos territórios dos municípios contratantes, há uma elevação do custo da coleta, porque o transporte dos resíduos muitas vezes é feito pelos caminhões compactadores, e, em face da localização de alguns aterros, algumas contratações têm sido realizadas por inexigibilidade de licitação, exatamente pela inviabilidade de concorrência. Em outras situações, a gente tem uma pequena quantidade de empresas proprietárias de aterros, às vezes 2 ou 3 aterros. E, em ambos os casos, há um controle dos preços por parte das empresas que tendem a determinar o preço acima do que seria razoável em um mercado competitivo. Para quem conhece esses empreendimentos, sabe que o custo por tonelada está sujeito a uma série de particularidades que envolve uma série de variáveis, né, que vão desde as características dos sistemas de impermeabilização e drenagem, do tipo de tratamento que é dado para o chorume, da quantidade de equipamentos, dos controles ambientais, do valor de aquisição da área. E, exatamente por causa dessas especificidades, as prefeituras elas têm dificuldade para definir um preço razoável para a contratação daquele serviço, porque realmente elas desconhecem o real custo daquele empreendimento, né? E a assimetria de informações ela prejudica uma contratação de serviços que seja favorável ao interesse público, porque é a iniciativa privada que tem a expertise para determinar aquele preço. Na maioria dos nossos municípios, que são municípios pequenos, faltam servidores capacitados e dificilmente as prefeituras conseguem prever os reais custos de investimento e operação necessários à prestação do serviço. E, diante dessa dificuldade, elas se utilizam do preço médio praticado em diferentes aterros, o que nem sempre favorece uma contratação mais vantajosa para a administração, exatamente porque a ausência de competitividade ela tende a elevar os preços praticados. E já foi detectado por mim, em outras situações, acho que de colegas, que o mesmo empreendimento cobra valores diferentes nos diversos contratos, dificultando a identificação dos elementos que, de fato, estão interferindo nos preços. Se é o porte do município, se é a quantidade de resíduos que está sendo recebida, se foi a modalidade licitatória utilizada que interferiu naquele preço. E eu achei interessante que tem um estudo que a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais fez, quando conduziu o processo de regionalização. Ela fez um levantamento dos valores cobrados para a disposição final em aterros sanitários já implantados e compartilhados em Minas Gerais, e ela identificou que o mesmo empreendimento cobra valores diferentes, a depender se o município participa ou não de um consórcio público, do leque de serviços a serem prestados e também de acordo com o volume de rejeitos a ser destinado ao aterro. E concluíram que os municípios consorciados pagam valores menores para a destinação dos resíduos, variando de 36% até 48% a menos no valor da tonelada, o que reforçou para o órgão ambiental
a relevância do consorciamento para viabilizar a disposição final ambientalmente adequada. Eu não conheço, eu não tive acesso a esses estudos, mas eu achei o resultado muito interessante e quero até conhecer com mais profundidade. O que eu quero que fique bem claro aqui é que eu não estou defendendo a redução dos preços a qualquer custo. Essa redução dos preços ela não pode ser uma consequência do descumprimento de regras ambientais, a exemplo do adequado tratamento do chorume, e que possa trazer prejuízo ao meio ambiente e à saúde da população. E, além disso, o lucro empresarial é justo e legítimo. Não estou aqui falando que a empresa não possa ter lucro. Os contratos de concessão, na ideia que está sendo pensada, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, eles têm regras para que o poder concedente obtenha benefícios pela exploração econômica dos resíduos. Isso geralmente vem a título de outorga, que pode ser revertida na modicidade tarifária, o que é um ganho. E os contratos, quando eles são esses contratos de curto prazo pela lei de licitações, os ganhos são revertidos apenas para a empresa, né? A prefeitura não se apropria de nenhum desses ganhos, nem de escala, nem de exploração de energia, nada. Enfim, a situação favorece a iniciativa privada, que tende sempre a possuir maior expertise na organização, na execução e na precificação do serviço. Eu entendo que, com os processos de regionalização, as licitações tendem a alcançar melhores resultados, porque o planejamento, a organização e a prestação do serviço será realizada de forma regionalizada, né? Com os ganhos de escala, na presença de uma governança interfederativa, e eu acho que isso pode favorecer a economicidade das contratações. É interessante que esses processos de concessão estejam alinhados à Política Nacional de Resíduos Sólidos, para não ser esses contratos que a gente já conhece, que quanto mais resíduo a empresa recebe, mais lucro ela tem. Tem que ter metas para desvio de resíduos dos aterros, incentivo de reciclagem, isso é fundamental. Enfim, se a gente tiver processos de concessão bem estruturados e uma boa regulação, eu acho que a gente pode alcançar a universalização dos serviços, que no caso seria a erradicação dos lixões, a um preço justo. Concluindo, né? Há tempo que eu vou concluir, tá vendo? Enfim, né, gente, os aterros sanitários privados, eles têm sido objeto de muitas controvérsias, em especial por causa dos preços praticados, mas a situação já tá posta, né? Eles já estão em operação e serão integrados aos processos de regionalização em alguns estados, e eu acredito que isso pode minimizar as dificuldades que os municípios enfrentam nessas contratações, porque eles não têm poder de negociação, né? E, a partir da regionalização, as licitações tendem a alcançar melhores resultados, ganhos de escala, maior viabilidade técnica, ambiental e econômica financeira na prestação dos serviços. Enfim, a governança interfederativa ela pode favorecer a economicidade das contratações. E, antes de finalizar, eu queria destacar, né, que o IBRAOP ele tem um grupo de planilha de resíduos, né, que é coordenado pelo nosso colega Alisson, e, atualmente, a gente está com um grande desafio, né, Alisson, que é compor uma planilha de aterros sanitários, de preço de aterros sanitários, que sirva de referência tanto para os auditores de controle externo, quanto para as prefeituras na hora dessas contratações, né? O nosso grupo pretende prosseguir os estudos no próximo ano, né? Se Deus quiser, vocês terão uma planilha de aterro sanitário bem alinhada. Gente, era esse meu recado, era isso que eu queria trazer para o debate. Agradeço demais a atenção de vocês e estou à disposição para a troca de ideias. Tá? Muito obrigada.